O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Paraxá em pauta Shemini. Tema: a impureza que nasce de dentro para fora. A Paraxá Shemini é um prato cheio para os judeus reafirmarem sua cultura religiosa perante as nações. É a porção de estudo que engloba a maior marca pessoal do judaísmo como religião, a kasherut, aquela prescrição alimentar que Deus determinou para os filhos de Israel. E todo judeu, inclusive o messiânico, usam isso, essa obrigação israelita, para impor a kasherut a todos os humanos que dizem querer servir a Yah, o Deus de Abraão. Na verdade, eu não quero usar a porção Shemini para falar de kasherut, até porque kasherut não é obrigatória para os fiéis das outras nações. Os judeus é que não entenderam isso até hoje. Mas eu sou obrigado a dizer alguma coisa sobre isso porque a confusão ainda é muito grande. As pessoas em busca da verdade começaram a dar ouvidos ao judaísmo ultimamente e acabaram absorvendo pensamentos e práticas que não condizem com um novo pacto por meio de Yeshua. Quando nós vamos lá no texto de Levítico 11, versículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 e 23, sempre terminam o versículo com uma dessas duas expressões: Tamehu Lahem, Shekethu Lahem. Essas duas expressões têm os seguintes significados. Tamehu Lahem significa é impuro para vocês. Shekethu Lahem significa é abominação para vocês. Para vocês. A expressão se repete, é para vocês. Deus diz, não comerá o animal tal, tal, tal. É impuro para vocês. E tal e tal. É abominação para vocês. Para vocês. Por que para vocês? Por que se repete isso? É porque essa ordenança é para os hebreus. É para os israelitas. É para os filhos de Israel. Como quem diz, israelitas não comam carne de porco. O porco é impuro para vocês. Não comam mexilhão, nem ostra, nem camarão, nem siri, nem fruto do mar nenhum. É abominação para vocês. Para vocês. Ou seja, para os israelitas. Parece difícil de entender, mas não é difícil. Yah, o Deus Criador, separou uma nação para ser dele. Ele separou um povo para chamar de seu. E justamente por isso ele deu a esse povo, a essa nação, normas e regras que nenhuma outra recebeu. Algo de diferente tem que existir sobre uma nação para poder dizer que aquela nação é de Deus. Não pode ser de Deus e ser igual a todas as outras. A nação de Israel foi separada aqui nesse mundo para pertencer a Yah. E por isso, Yah lhes deu regras e normas que não deu a mais ninguém, a mais nenhuma outra nação. A Brit Milá, a circuncisão na carne, o sacerdócio levítico e a kasherut. São normas específicas para o povo de Israel. São as coisas que os separam dos demais e são as características que dizem: eles são o povo do Deus Criador. Porque eles têm normas que os outros não têm. Se assim não fosse, todo o povo seria povo de Deus. Esses tipos de normas são para eles. É o selo de Deus atestando que aquele povo foi designado com um status terrestre diferenciado, que os identifica como povo do Deus Yah. Deus não exigiu isso de nenhum outro povo. Os judeus religiosos insistem em continuar dizendo coisas como: você não deve comer carne de porco porque ela tem uma bactéria que vai pro cérebro, não sei o que lá. Não se deve comer camarão porque ele é uma espécie de barata marinha que come o lixo do fundo do mar, não sei o que. Coisa desse tipo. Provavelmente você já ouviu esse tipo de coisa. Eu já ouvi. Na verdade, quando Deus deu a relação do que pode ou não comer para o povo israelita, ele não explicou, nem deu detalhe, nem justificou. Ele apenas disse: estes serão impuros para vocês. Tamehu Lahem. Só isso.
E pela explanação do próprio Deus, o judeu não deve comer carne de porco não é porque tem bactéria disso ou daquilo. Ele não deve comer a carne de porco porque o porco tem casco fendido e não rumina. Você entende isso? Nem eu. Traduzindo, Deus diz, não coma porque eu disse para não comer. Eu sou Yah, teu Deus. Quem está falando aqui é o Deus de vocês. Mas eu não quero me aprofundar em coisas que todo mundo já deveria saber. Na verdade, o Parashá em pauta Shemini vem agora para falar sobre o fogo estranho. O tal do fogo estranho, Eshizará. Kashrut está falando de um tipo de impureza que nasce de fora para dentro quando o povo israelita consome aquilo que Deus vetou. Mas ao falar sobre Eshizará, o fogo estranho, eu estou falando de um outro tipo de impureza. É aquela impureza que nasce de dentro para fora. Como assim? Homens que deveriam ter o fogo do Espírito de Deus dentro de si, no sentido de manter acesa a chama da obediência e da santidade, como lhes foi ensinado. Homens que já têm aquilo que Deus ordenou, infelizmente se deixaram levar por um outro tipo de fogo, um que nasceu dentro do coração da pessoa, de forma diferente. Nadav e Avihu, que na Bíblia é Nadab e Abiú, eram sacerdotes oficiais do Deus Yah. E para piorar, Nadav ainda era primogênito de Arão. Pegou mal ainda mais. Eles já tinham sido instruídos sobre como oferecer o incenso perante Yah. Tudo tinha que ser feito diante de Deus da maneira que Deus prescreveu. Isso reforça em nós uma ideia bastante nítida sobre o que significa servir a Deus. Muita gente ainda não se deu conta do que realmente significa servir a Deus. Devemos servir a Deus do jeito que Deus estabeleceu. A servidão é a quem? Ao Deus Yah. Então é Ele que determina. Eu falei algo sobre isso na Parashá anterior e volto a falar aqui para reforçar a ideia. Não é a própria pessoa que decide como é que vai servir a Deus, mas é Deus que decide. Afinal de contas, a servidão é a quem? É Ele. Ele que sabe como que Ele quer ser servido. Não é óbvio isso? Ele que sabe como Ele quer ser servido, então Ele instrui ao homem de que jeito que o homem vai servir a Ele. E Ele já tinha definido aos seus sacerdotes escolhidos como é que a servidão tinha que ser realizada. Nadav era o primogênito de Arão e Avihu, irmão dele. Ambos foram escolhidos por Deus para exercer o sacerdócio. Mas naquele dia, tanto Nadav como Avihu não levaram a sério. E o fato de logo depois da morte deles, Deus ter dado a ordem para que ninguém bebesse vinho antes de entrar na tenda do encontro, isso nos faz pensar que Nadav e Avihu estavam bêbados. Alguns comentaristas também dizem isso, que eles deviam estar bêbados. Devem ter bebido vinho, entrado lá e feito o ritual da forma errada. E por isso, em vez de acenderem o incenso com o fogo do próprio altar sagrado, que era próprio para isso, eles acenderam o fogo de outra forma. Nos dias do sacerdócio levítico, a severidade de Deus era ainda mais marcante no meio do povo, porque Deus estava ali presente no meio do povo, e o povo ainda estava engatinhando no ensino da lei dele. Mal tinham começado a aprender a servir a Deus. É Yah que escolhe quem vai servir a ele, mas o escolhido dele precisa aprender a proceder como ele quer. Espiritualmente falando, a morte de Nadav e Avihu tem o mesmo significado das mortes de Ananias e Safira. É uma coisa que não é muito fácil de compreender. A santidade de Deus sempre está mais presente no meio do seu povo em momento de instauração ou mudança de sacerdócio. Vê se você me compreende. Lá no deserto, em meio à ainda recente instauração do sacerdócio levítico, a santidade de Deus estava em nível máximo no meio da congregação. A glória de Deus sempre ali no meio do povo, como também estava na época de Ananias e Safira, quando o modelo sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque estava em fase de implantação no meio da Querrilá. Estas fases de mudança e instauração é que são as mais críticas. E Ananias e Safira resolveram levar na brincadeira as instruções dos emissários de Yeshua, justamente no momento em que o modelo Melquisedeque estava em fase de reafirmação no meio de sua congregação. Instaurou-se um sacerdócio, ou mudou alguma disposição sacerdotal, como foi o caso da modificação de sacerdócio levítico para Melquisedeque, a presença da santidade se faz maior no meio da congregação.
E naquele momento, lá no primeiro século, em que os fiéis estavam sendo movidos pelo Espírito de Deus a se desfazerem de seus bens materiais, aquele momento ali era um momento de entrega total, de santidade total no meio da Kehillah. E por isso as pessoas entregavam seus bens aos emissários de Yeshua de coração leve. Aqueles homens da Kehillah, da primeira congregação messiânica, estavam tão cheios, tão preenchidos da presença de Deus, que ele não precisou nem exigir. Mas Ananias não. Ele quis se passar por justo diante dos homens, fazendo pose de que estava entregando tudo, mas estava escondendo uma parte para si. Ora, para que isso? O dinheiro já era dele e da mulher dele. Eles não tinham necessidade nenhuma de fazer aquilo. Mas então, por que eles fizeram? Por que aquele gesto se configurou em um pecado grave? Eles fizeram aquilo porque, na verdade, eles queriam posar de benfeitores, se igualando socialmente àqueles que entregaram tudo. Mas eles não entregaram tudo. Quer dizer, isso se constituiu em uma grande falsidade no meio da congregação, que é santa. Pecado grave, porque eles quiseram se igualar aos justos. Eles queriam ter o mesmo status de justo que os demais receberam, mas os demais receberam esse status devidamente, enquanto que o coração de Ananias e de Safira não estava realmente naquele gesto. Provavelmente Ananias deve ter pensado mais ou menos assim: bom, eu vou pagar de bonzinho, crio um nome respeitável na congregação e ainda por cima eu continuo com o meu dinheiro, que já é meu. Não tem nada de errado nisso. Ele deve ter pensado assim. Mas na verdade tinha tudo de errado nisso, porque com esse gesto ele não estava respeitando a seriedade da congregação e nem a obra de Deus. Ele estava considerando a Kehillah, a congregação santa, como uma modinha ou uma mera instituição humana. Eles apenas fizeram um bem de fachada para aparecer, para ficar bonito na foto. Seriam reconhecidos como santos e justos, agindo do jeito que bem entendesse. E ainda teriam aquela parte do dinheiro que se tornou a prova viva da falsidade no meio dos santos. Juntou tudo isso, formou o desagrado e o pecado diante de Deus. Tudo isso foi dito para reafirmar o seguinte: leve a sério as coisas de Deus. Não despreze a importância que a obra de Deus tem. Não tente inventar um jeito melhor de servir a Deus. Esse tipo de coisa tem que ser como ele definiu. Nadav e Avihu ainda chegaram a ser bastante honrados por Deus, porque quando Iá chamou Moisés e os anciãos para irem com ele até o monte, naquele episódio em que os 70 ficaram para adorar de longe, mas viram a glória divina de perto, Nadav e Avihu estavam lá. Eles viram a glória de Deus de perto. Agora, de repente, do nada, ao que parece, eles comparecem à tenda do encontro embriagados e agiram sem raciocinar. Decidiram acender seus incensários a Deus, só que os incensários dos sacerdotes só podiam ser acesos com o fogo do altar que ficava dentro da tenda do encontro. Não era permitido, por exemplo, riscar uma pedra na outra, como se fazia antigamente, para acender o fogo do incenso. Era só com o fogo do altar. No fim das contas, o problema de Ananias e Safira foi o mesmo de Nadav e Avihu. Eles não levaram a sério a ordem que há na congregação. Eles não respeitaram o que foi ensinado sobre como se aproximar de Deus. Eles profanaram uma regra que já conheciam bem, na qual já tinham sido instruídos anteriormente. Em termos de explicação, foi exatamente isso que Ananias e Safira fizeram também. No caso, o erro maior foi de Ananias, que engendrou todo o esquema. O erro de Safira foi aceitar e concordar com tudo. Ou seja, cúmplice do mesmo pecado. Lembre-se do que já foi dito nas paraxás anteriores. Tudo que se faz para Deus tem que estar dentro de um modelo sacerdotal instituído por Ele mesmo. Deus só aceita o culto e a devoção quando é do jeito que Ele estabeleceu. O serviço espiritual é para quem? É para Ele. Então Ele tem todo o direito de só aceitar aquilo que Ele mesmo prescreveu. Você me entende? Ninguém brinca com as coisas de Deus e fica impune. Pode ficar impune durante um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, mas uma hora vai ser punido. As coisas de Deus são sérias e santas e tem ordem para acontecer e tem que ser como Ele ensinou. E outra coisa, não queira forjar um status de santo, de justo, se você realmente não é um.
pois Deus estará vendo a tua falsidade. Os outros não estarão vendo, mas Deus está vendo, e isso trará o espírito de hipocrisia para dentro da congregação. Quem faz parte da congregação dos justos tem o dever de viver como justo. Aí vem alguém ver um caso desse e diz: ó, Deus é mau, esse Deus é mau, é ruim, coitado dos caras só porque acenderam um fogo inocente. Ou então alguém poderia dizer: ah, coitado do Uzá, que tocou a mão na Arca da Aliança para ela não cair no chão, e Deus matou ele por causa disso. Esse Deus é muito tirano. Ou essas pessoas que diriam: que Deus é esse? Matou Ananias e Safira por causa de um dinheiro que já era deles. E alguns até têm ousado hoje em dia dizer: se Deus existe mesmo, ele é mau, ele é ruim. Ele sabe que nós somos pequenos, mas faz questão de pisar em nós porque somos pecadores. O Projeto Reina te diz que o teu coração não lhe permita dizer blasfêmias como essa, mas teu coração apenas diga assim: por que eu não fiz como Deus mandou? Por que eu não fiz como ele ensinou? Se eu já sei que tem que ser como ele mandou e ele não abriu exceção para ninguém, por que eu não fiz como ele mandou? O erro foi meu. É isso que a pessoa deve dizer para si. Eshzará, o fogo estranho. Eshzará era o fogo errado oferecido no incenso, fogo não autorizado. Todo incenso tinha que ser aceso no altar da tenda do encontro, e os sacerdotes sabiam disso. Nadav e Avihu eram sacerdotes, e eles sabiam disso. Não tem desculpa num caso desse. A santidade de Deus faz com que ele dê total valor aos detalhes e à ordem das coisas, como ele determinou. Eshzará é o desrespeito às normas estabelecidas. Eshzará é o sentimento mau que brotou na alma do servo de Deus. Eshzará é a zombaria que não fica impune. Já pensou, por exemplo, você decidir que vai cultuar o Deus de Israel da mesma forma que os árabes cultuam o Deus deles? Ou será que agora você vai orar a Deus do jeito que os hindus rezam para suas próprias divindades? Ou será que na falta de uma Bíblia você vai querer evangelizar os outros usando o Evangelho segundo Kardec? Ou talvez, quem sabe, você vai tentar cultuar a Deus nos dias de hoje usando o modelo do sacerdócio levítico. Todos esses exemplos que eu dei estão completamente fora e no mesmo nível do erro de Nadav e Avihu, e no mesmo nível do erro de Ananias e Safira. Temos que respeitar a ordem que Deus estabeleceu, que a congregação é dele. Nós hoje que servimos a Deus da forma correta, debaixo do sacerdócio melquisedéquico, para agradar a Deus atualmente tem que ser segundo as regras desse sacerdócio atual e não daquele que já passou. É como disse o autor dos Hebreus: ainda que o pacto antigo não tenha sido anulado, o modelo sacerdotal foi alterado. Muitos judeus chamados messiânicos não conseguem entender isso, ou não querem, ou nunca pensaram nesse ponto de vista, e por isso têm misturado disposições melquisedéquicas com disposições levíticas. Não vamos cair nesse erro, não vamos renegar Shaul, Paulo, como muitos estão fazendo hoje em dia. Aceitam Yeshua como o Mashiach, mas não aceitam Paulo como o emissário dele. Esse tipo de coisa aumenta ainda mais o erro espiritual no meio do povo de Deus. E depois, para consertar, é muito difícil. Quem tem ouvidos, ouça.